Estão reclamando para chamar o árbitro de vídeo. Seu juiz, vai olhar. Para que tem árbitro de vídeo? O Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Um quarto árbitro ofender racialmente um jogador é de dar nojo. Vocês são demais, cara. Salve, salve! Está começando mais uma edição do podcast Chuteira Ativista. Eu sou Guilherme Medeiros. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Neste programa, vamos falar da presença dos coletivos dos clubes de futebol e dos torcedores presentes na manifestação contra Bolsonaro e por mais vacinas. Antes de apresentar o Reni e nossas convidadas, eu gostaria de passar alguns recados. Você pode nos seguir nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como Chuteira Ativista. Você também pode nos ouvir pelo YouTube, se inscrever no nosso canal, Chuteira Ativista, deixar o like e comentário. Aliás, interajam conosco nas nossas redes sociais. E você pode ouvir o Chuteira Ativista nas principais plataformas de podcasts. Por fim, quero falar do Anchor, a plataforma que hospeda o Chuteira Ativista. O Anchor é a maneira mais fácil de fazer um podcast, pois é grátis, tem ferramentas que permitem gravar e editar o seu podcast do celular ou pelo computador. Além disso, o Anchor distribui o podcast para você ouvir no Spotify, Apple Podcasts e muito mais. Baixe o aplicativo Anchor de forma gratuita ou acesse o site anchor.fm para começar. Reni Ravanelli, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Como você está? Dê o seu oi e apresente uma das nossas convidadas, por favor. Fala, Gui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todos os nossos ouvintes, todas as nossas ouvintes aqui do Chuteira Ativista. Vamos que vamos, é tetra! É tetra! Nosso quarto episódio do Chuteira Ativista. Quem disse que não ia durar, hein? Estamos indo para o quarto episódio e já vou logo apresentando uma das nossas convidadas, a Daphne Taimar. A Daphne, que é analista de TI e faz parte do coletivo Democracia Corintiana. Tudo bem, Daphne? Oi, Reni. Oi, Guilherme. E aí, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou a Daphne. Eu faço parte do coletivo Democracia Corintiana. Eu entrei primeiramente no coletivo da parte do ABC e agora estamos aí junto com todo mundo. Perfeito. A nossa segunda convidada é cientista social pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e atualmente trabalha como curadora de conteúdo na Casa do Saber. Bem-vinda, Isadora Salazar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está? Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite também. Não poderia deixar de falar dessa maneira. Eu tô bem. E vocês? Eu agradeço o convite. É uma honra poder participar. Espero que a gente tenha penta e hexa aqui também, não só tetra. E é isso. Um pouquinho você já falou. Sou ciência social. Estudei torcidas de futebol a partir do recorte de antropologia e sociologia do futebol. E atualmente sou curadora de conteúdos culturais e educacionais pela Casa do Saber. Ótimo, que currículo. Bom, nas últimas semanas, nos dias 29 de maio e 19 de junho, aconteceram as primeiras grandes manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro. Os milhares de manifestantes que saíram às ruas do país, nas capitais e no interior, lembraram as vítimas da Covid-19, clamaram por vacinas e direitos sociais e gritaram alto: fora Bolsonaro! Os atos provocaram aglomerações em meio à pandemia de coronavírus, apesar do maciço uso da máscara. Uma ideia resume tudo, a de que o presidente da República é mais perigoso que o vírus, no Brasil, que já perdeu mais de 500 mil irmãos e irmãs para a Covid-19. Como é comum nos protestos da esquerda brasileira, foram notadas bandeiras de movimentos sociais, sindicatos, grupos e partidos políticos. Entretanto, faz algum tempo que os símbolos do futebol, camisas de times, coletivos de torcedores e torcidas organizadas também ganharam as ruas nesses mesmos protestos.
E aí, já começando aqui o nosso bate-papo, aliás, um aviso, antes que a próxima manifestação aconteça, e a data prevista para isso é o dia 24 de julho, bote aí na sua agenda, o Chuteiro Ativista quer entender um pouco mais sobre esses coletivos. E aí eu já vou perguntando para a Daphne, pedir para ela contar um pouquinho da história dela. Ela adiantou que começou pelo coletivo do ABC, já foi para a Matriz. Mas, Daphne, como é que você chegou até o coletivo? Foi indicação de amigo? Conta um pouco desse percurso para nós. Então, gente, eu conto essa história para todo mundo, que eu me divorciei há pouco, então eu soltei muitas amarras que eu tinha. E uma delas foi de ir para a manifestação, participar mais ativamente da militância, e teve a chamada para o ato do dia 29, eu estava pesquisando várias coisas, como ir, como fazer, com quem estar, e aí eu acabei vendo os posts do coletivo da Democracia Corintiana, falando que eles estariam lá, e aí eu falei, poxa, eu sou corintiana doente, tem o pessoal de esquerda, o pessoal desse movimento no Corinthians, por que não ir com eles? E aí eu fui com a cara e com a coragem, coloquei minha camisa do Corinthians, peguei minhas coisinhas, eu falei assim, eu tô indo, eu vou chegar lá com a maior cara de pau e falar pro pessoal que eu quero participar. E foi o que eu fiz. Saí da minha casa, fui até a Paulista, cheguei lá, já tinham algumas pessoas do coletivo, e aí eu cheguei, eu falei, gente, eu gosto muito do trabalho de vocês, vi tudo nas redes sociais, como que eu faço? No que eu posso contribuir, no que eu posso ajudar, estou aqui com vocês hoje, e foi isso. No dia 29 eu fiquei junto com o pessoal do coletivo, depois já entrei nos grupos, já assinei ficha de filiação, já fiz tudo. Bem dizer, então a sua estreia foi justamente na primeira manifestação aí contra o Bolsonaro nessa pandemia, foi isso? Exatamente, a minha estreia foi no dia 29 de maio, no meio da Avenida Paulista. Ah, legal. Eu queria transmitir a mesma pergunta para a Isa, você que também contou um pouquinho, que fez um tempo parte também do Democracia, e estudou também o Por Comunas, que é o coletivo de palmeirenses, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da relação pessoal e do que você aprendeu ali com as pessoas do coletivo, o que leva elas para o coletivo, como é que elas se sentem ali, enfim. Estudar o coletivo Democracia Corintiana foi uma das maiores e melhores experiências metodológicas enquanto pesquisadora para mim. Eu entrei no coletivo em 2018, mas já pela motivação de estudá-lo. Tudo começou com uma pesquisa de campo que eu realizei junto com o núcleo de etnografia urbana da FESP, que eu fazia parte. Nós participamos de uma manifestação, na verdade era uma manifestação contra e pró a vinda da Judith Butler, a estudiosa no Brasil. E lá nós observamos a presença desde carecas do ABC, até Por Comunas e a Democracia Corintiana. E em um dos meus relatos de campo, eu foquei em relatar justamente a presença desses grupos que estavam ali caracterizados como torcidas de futebol. E a partir daí eu fiquei responsável por estudar e levar como pesquisa pessoal dentro do meu núcleo de pesquisa essa questão da intersecção entre torcidas organizadas politicamente, né, no Brasil, sobretudo nesses últimos anos. Eu tive muito contato com o Marcos, da Por Comunas também, mas o meu foco realmente foi participar das organizações, das reuniões do Democracia e entender o funcionamento de um coletivo como esse, as suas estruturas, as suas hierarquias, as suas ações, e tentar realizar não só um comparativo com o movimento Democracia Corintiana do final da ditadura, mas também entender o porquê esse tipo de movimento acontece no Brasil atual. Lembrando que eu participei do coletivo antes das eleições, então eu não sei como que o coletivo aconteceu após a eleição do Bolsonaro,
mas era interessante perceber o que unia todas aquelas pessoas ali. O que era mais forte, o antifascismo ou ser corintiano? E aí, de repente, você entrava nessa miscelânea de que as duas coisas, algo fala mais alto, e de repente, também você observava essa parte social de integração, de ir ao jogo junto, de às vezes xingar não só o político X, mas também o jogador Y, estar atento às eleições dentro do Corinthians, porque também o coletivo Democracia Corintiana não se posiciona só com as questões sociais brasileiras, mas dentro do Corinthians, a democracia dentro do Corinthians, o funcionamento de um time antirracista, antifascista, e antimachista, anti-homofóbico, por aí vai, porque isso tem a ver com a raiz do Corinthians, né? Tem a ver com o surgimento. Então, a minha pesquisa surgiu a partir desse primeiro encontro e foi muito interessante também perceber o quanto o próprio coletivo era o meu orientador de pesquisa, o quanto estavam preocupados a repassar o conhecimento e repassar tudo que era produzido ali dentro, no intuito de deixar o coletivo cada vez maior e cada vez mais acessível pelas diferentes plataformas, seja social, seja acadêmica. Antes do Gui prosseguir com as perguntas, eu só queria falar para os ouvintes que ainda não nos conhecem e até para nossas convidadas que, apesar do nosso logo ser do Dr. Sócrates e estarmos nos entrevistando duas pessoas com contato da Democracia Corintiana, nós não somos corintianos. Tá? O Gui é santista, comemorou há pouco os 10 anos do Tri da Libertadores, e eu sou botafoguense de Ribeirão Preto, que não estou comemorando nada ultimamente. Mas, Gui, toca daí, meu parceiro. 10 anos, Reni, como o tempo passa e o tempo é de fato implacável. Queria perguntar primeiro para vocês, aí depois quero ouvir a Daphne, o porquê da busca de um coletivo e não da torcida organizada. E até aproveitando isso, eu queria que vocês diferenciassem um do outro, por favor. A torcida organizada do Corinthians, né, nacionalmente conhecida como Gaviões da Fiel, ela é uma torcida que se posiciona politicamente, sim, né, mas por ela ter muitos participantes, né, ela tem muitos torcedores cadastrados, e também é uma torcida que foi crescendo ao longo de momentos que não necessariamente o Brasil ou o Corinthians estava se manifestando politicamente. Ela possui muitos torcedores que não enxergam essa intersecção entre futebol e política. Também a torcida organizada, a Gaviões da Fiel, ela vai para outros espaços, né, como também escola de samba e por aí vai. Mas uma coisa que a gente entende muito em coletivos é o tamanho, né, a proporção, a quantidade de gente que você tem dentro daquele grupo. Quanto maior, mais difícil de você ter uma unidade de ideias e também de preparar ações. Os coletivos, eles estão muito focados em quais ações e como eles podem contribuir para aquela movimentação política. Então, o coletivo Democracia Corintiana, eu não saberia dizer nesse momento quantas pessoas ele possui, mas também é uma característica de movimentos antifascistas que eles sejam muito representativos, mas que eles sejam discretos o suficiente também para proteger os seus integrantes, pensando que uma movimentação fascista é extremamente perigosa. Então, eu caracterizaria as torcidas organizadas com esse ponto de que o futebol, o torcer, o ir ao jogo e defender a camisa do Corinthians acima de tudo, está em primeiro lugar. E no coletivo, provavelmente, são as pautas antifascistas e as pautas políticas e que acabam unindo os seus integrantes pelo time, não só por essa pauta. Até porque eu, enquanto corintiana, tenho muita dificuldade de participar em qualquer tipo de movimentação palmeirense em relação a jogo. Agora, se precisar segurar a bandeira da Antifa do Palmeiras, eu vou segurar. Então, né, eu era a pessoa que nunca usei verde na vida porque o meu avô não deixava entrar na casa dele se eu estivesse usando verde. Mas se eu tiver que colocar a camiseta da Porcomunas ou da Palmeiras antifascista para me caracterizar enquanto antifascista, talvez isso valha mais a pena. Pegar até um gancho do que a Isa falou,
a questão das torcidas organizadas, a gente acaba fazendo um paralelo falando que as torcidas organizadas, elas são um espelho da sociedade. Então, você vê de tudo ali. Você vê desde o pedreiro até o advogado, e todas essas pessoas têm uma posição política. Então, nem sempre a gente vai estar alinhado com isso. É onde nascem os coletivos. O Corinthians tem 4 maiores torcidas organizadas, que é a Gaviões da Fiel, Camisa 12, a Coringão Chopp e a Fiel Macabra. Então, em cada uma delas, tem as pessoas que são do espectro de esquerda, tem as pessoas que são do espectro de direita, e tem as pessoas que não se envolvem politicamente. Então, não dá para a gente entrar nessas torcidas e esperar que todo mundo faça o mesmo movimento à esquerda. E aí é onde nasce o Coletivo Democracia Corintiana, onde nasce o Por Comunas, onde tem todas as outras torcidas antifascistas, que é um braço dentro de tudo isso, porque uma coisa não exclui a outra. Tem muitas pessoas do nosso coletivo que são de torcidas organizadas. Não necessariamente você tem que estar em um só. E eu vejo que hoje no Corinthians, por exemplo, estamos todos dentro do Coletivo Democracia Corintiana, lutando contra esse governo genocida, reivindicando muitas pautas, e, ao mesmo tempo, no sábado, no dia 19 de junho, de manhã, estávamos alguns lá no Parque São Jorge, protestando contra a diretoria. Tem algumas pessoas dentro do coletivo que estão caminhando para essa nova reforma do Estatuto do Corinthians, chegando lá, pautando isso, falando, olha, isso que a torcida quer, a torcida precisa estar mais presente. Então, cada pessoa do coletivo estando em cada movimento desse, a gente acaba não conseguindo falar assim, olha, essas pessoas são das torcidas organizadas, essas pessoas são só da parte política, porque é tudo uma coisa só. Estamos em todos os lugares, só colocando nossa mãozinha e falando assim, estamos aqui. E a parte social é o que muda dessa questão dos coletivos, porque se você olhar, por exemplo, para as torcidas organizadas, é um movimento social maior. Então, você consegue fazer sorteio, você consegue arrecadar dinheiro de outra forma. No coletivo, as coisas são muito mais... são menores. Você olha, por exemplo, para a gente do coletivo daqui do ABC, para a gente fazer entrega de cesta básica, a gente chama as pessoas e fala assim, gente, estamos arrecadando uma verba para compra de cesta básica. A gente está rifando uma camisa. Vamos ajudar aí, e aí a gente compra as cestas básicas, pede ajuda para outros movimentos sociais que fazem mapeamento das famílias carentes, todas essas coisas. Quando você olha para as torcidas organizadas, é muito mais grandioso isso. Aproveitando esse assunto, eu queria, a gente já entrou um pouco nele, mas perguntar ainda mais a fundo o relacionamento dos coletivos com as organizadas, como vocês enxergam? Porque eu tenho que aqui lembrar um fato bem triste que aconteceu em 2017, que envolveu a torcida do Paysandu. A Banda Alma Celeste, que é uma torcida organizada do Paysandu, aí não estamos nem falando de coletivos, mas 2 organizadas, aboliu o grito de bicha e estendeu a bandeira LGBT nas arquibancadas durante um jogo em 2017, lá no estádio da Curuzu, em Belém. Só que essa torcida sofreu represálias de uma outra organizada, que teria sido a Terror Bicolor. No caso aqui, é uma relação entre 2 organizadas. Mas a gente sabe que nesse meio de várias organizações, de organizadas, de coletivos, que certamente nem todos os valores vão bater, né? Além do o corintianismo vai bater, mas não os outros valores podem não bater. Como é que vocês enxergam esse relacionamento? Eu acho que, primeiramente, o coletivo seria o primeiro refúgio dessas pessoas que não conseguem se enxergar dentro das grandes torcidas organizadas, justamente
pelo machismo, que ainda é muito estrutural e muito presente. A gente observa menos, né, mas também do racismo dentro das torcidas, porque falar sobre racismo dentro das torcidas é mais antigo do que falar sobre homofobia, né, porque mexer em masculinidade dentro do futebol é muito delicado, né, então creio que muitas das pessoas que fazem parte da minoria, até mesmo mulheres, eu enquanto mulher, eu provavelmente, enquanto jovem, eu hesitaria em entrar diretamente sozinha numa grande torcida organizada, sem conhecer ninguém, e por aí vai. E no coletivo, você já sente que você tem mais pautas em comum, então você está mais seguro de entrar num primeiro caminho, numa primeira porta. Sobre esse relato, né, que você fez sobre essas duas torcidas organizadas que entraram em conflito, eu penso muito na fala da Daphne, porque é uma fala perfeita dela, de que a torcida organizada ela é um retrato da sociedade, né? E assim como a sociedade precisa de coletivos organizados para tentar mudanças e para reivindicar mudanças, dentro da torcida a gente também precisa. Justamente porque talvez a gente só mude questões estruturais na vida daqueles torcedores se a gente muda como é a vida deles dentro da torcida. Porque o Corinthians é tão importante que muitos hábitos começam e terminam ali dentro da torcida, né? Então, outro ponto que é muito importante é que não é uma dicotomia no sentido de que ou você faz parte do coletivo ou você faz parte da torcida organizada. Boa parte, pelo menos, das pessoas que eu entrevistei e que eu acabei me tornando amiga dentro do coletivo, e que eu acabei utilizando na minha pesquisa, fizeram parte da Gaviões, ou faziam parte da Gaviões, ou faziam parte de chapas dentro do Corinthians. Então, normalmente são pessoas que estão organizadas dentro do Corinthians há muito tempo e procuraram no coletivo uma oportunidade de ação mais efetiva para as questões políticas que envolvem o clube e também a presença, e também o Brasil. Até porque no Corinthians, especificamente, existe muito essa tentativa do resgate das origens, dessa questão de ser um time de operários, né, e de operários, muitos deles anarquistas. Então, aonde foi parar essa história, esse posicionamento, essa raiz? Porque a gente sabe que justamente pelo futebol ser o esporte mais popular no Brasil, a gente vai sofrer todas as intersecções possíveis. Então, de religião, de política, de sociedade, de eleição, mas também de pessoas que são corintianas, mas que fazem parte de uma elite, ou que não se declaram antifascistas. Onde estão as incoerências e por aí vai. Então, acho que o coletivo ele também surge nessa diferenciação para poder resgatar memórias e resgatar essa raiz, esse DNA do surgimento do próprio time que é político por si só. Bom, essa questão toda dos atritos entre torcidas organizadas, isso sempre vai existir, infelizmente. Porque algumas torcidas pensam diferente das outras, mas puxando exatamente esse ponto da homofobia, do grito de bicha, eu sempre estive na arquibancada no meio das organizadas e em jogo de Corinthians e São Paulo. Se você vê alguém na organizada gritando bicha, essa pessoa ela vai tomar o esporro de todo mundo, porque todo mundo vira e fala assim, não é para gritar bicha, é para gritar Corinthians. Você tá aqui para torcer pelo seu time, esquece o do outro. Então, claro que teve muito tempo disso, mas agora a gente está num movimento de abolir completamente isso. Claro que tem a questão de que algumas pessoas, elas ainda são homofóbicas, elas são LGBTfóbicas no geral, e essa pessoa ela só vai gritar porque é Corinthians. Mas tem outras pessoas que já colocaram a mão na consciência e falaram assim, não, isso daqui não tem nada a ver, não tem por que a gente ficar gritando isso, a gente tá aqui para torcer pelo nosso time, isso daqui é futebol. Quanto à relação dos coletivos, realmente é o que a Isa falou, tem pessoas que estão no conselho do Corinthians, tem pessoas que são jornalistas que cobrem
toda a movimentação, tudo que acontece no Corinthians, tem as pessoas que são de partidos, são de outras vertentes. A única coisa que nos une ali no coletivo é que todos somos do campo progressista, mas tem pessoas de vários partidos, pessoas que são anarquistas, ou de tudo tem ali. Então, a gente acaba sentando e falando assim, ok, o que a gente tem em comum, aonde a gente vai trabalhar? Eu vejo que as organizadas também é muito disso. No Parque São Jorge, no sábado passado, estavam todas as torcidas juntas numa bateria só. Isso você vê no estádio apenas em jogos muito importantes, porque senão é cada uma com a sua bateria, cantando o que tem que cantar, fazendo todos os breaks e tranquilo. Mas ali estávamos todos lutando por algo em comum. Estávamos na frente do Parque São Jorge lutando contra todas as coisas ruins dessa diretoria. Então, as organizadas, os coletivos, temos nossas diferenças, tem coisas que eu olho para outras torcidas e eu não concordo, mas, no momento, a gente fala assim, ok, temos essa pauta em comum, então estamos aqui juntos. Só antes do Gui prosseguir com as perguntas, pontuar uma coisa, às vezes, para quem está nos ouvindo, pode dar essa impressão, né, que a gente não está falando aqui de forma alguma contra as torcidas organizadas. Claro que muitas têm problemas, tem agrupamentos organizados que são só para fazer bagunça, eu conheço vários, tem aquela questão de torcidas organizadas que se fiam por financiamento dos próprios clubes, e aí quando dá confusão a gente sempre discute essa relação do financiamento, de dar ingresso para a organizada, mas como as nossas duas entrevistadas falaram aqui, da importância delas também para discutir a política do próprio clube. A Daphne mesmo mencionou aqui das várias atividades sociais das organizadas que às vezes não se propagam por aí, né? O quanto elas ajudam também as comunidades mais próximas ali, com distribuição de alimentos, enfim, só para pontuar isso aqui, para deixar bem claro. Vai daí, Gui. Só também pontuar duas coisas, Reni, antes da pergunta. Esses gritos de bichas é um dos malditos legados da Copa, né? Na Copa do Mundo se popularizou muito aqui no Brasil com a torcida do México, que fazia um grito parecido com esse, aí a torcida brasileira, parte da torcida brasileira incorporou, e só sobre a organizada, Reni, você tem toda a razão, e até o jornalismo tem muita culpa de banalizar totalmente a torcida organizada, dizer que todo mundo é bandido. É um discurso que parte da imprensa adora comprar, porque é um discurso mais simplista. Ninguém gosta de debater sobre o tema ou de falar de ações sociais que as organizadas também fazem. Eu queria perguntar agora para a Daphne, depois, claro, quero ouvir a Isa. Vocês já falaram bastante da importância dos coletivos, mas se quiserem pontuar alguma coisa a mais sobre eles, por favor, fiquem à vontade. Mas eu queria perguntar qual é a importância da presença dos coletivos nessas manifestações contra o Bolsonaro e por mais vacinas. Olha, Gui, hoje a gente olha para tudo isso e como um coletivo progressista, a gente não pode se omitir diante desse governo genocida, diante de 500 mil mortes, diante de um cara que está na presidência da República fazer tudo o que ele faz, ser completamente anti-vacina, agora com a CPI, a gente vendo todas as recusas de vacina, o superfaturamento da Covaxin, todas essas coisas. E a gente olha e fala assim, ok, a nossa primeira premissa é o futebol, mas e todo o resto? E nós, enquanto sociedade, nós, enquanto população, o que a gente pode fazer? Então, a gente está ali colocando nossa cara e falando, o futebol, as pessoas que são do campo progressista também estão aqui. Nós estamos fazendo número, nós também queremos vacina no braço, comida no prato e fora Bolsonaro. É isso que a gente quer, estamos todos alinhados nessa luta. A gente olhar para o cenário atual, com 2 anos de pandemia, e as coisas só estarem piorando, a gente olhar para fora do Brasil, não
tendo uma síndrome de vira-lata aqui, longe disso, mas você olhar e falar assim, ok, era para o Brasil ser a vitrine que a Nova York está sendo. Era para nós estarmos anos-luz à frente da onde estamos hoje. E aí nós olhamos enquanto coletivo, a gente fala assim, ok, já a gente faz nossa parte, nós fazemos nossa parte enquanto entrega de cestas básicas, arrecadação, mobilização das pessoas nas redes sociais, mas também a gente precisa estar na rua. A gente precisa mostrar para todo mundo a importância disso. Enquanto coletivo, estando na torcida ali no futebol, a gente acaba acessando algumas pessoas que outras camadas não acessam. A gente consegue falar com o trabalhador que é corintiano doente, ou que é palmeirense doente, que é aquela pessoa que olha para o futebol e ama demais. E a gente pode sentar com essa pessoa e falar sobre tudo que está acontecendo no país, explicar o porquê que a empresa dele está fechando, por que a gente ainda precisa de lockdown, porque na verdade o presidente não compra vacina, porque o governo federal não subsidia essas pequenas empresas, porque os estados e municípios não têm verba para manter essas pessoas em casa, manter essas pessoas seguras. Então é isso que você vê hoje, todos os locais abertos, porque as pessoas não têm um auxílio emergencial decente para manterem suas vidas, para se manterem em casa. O discurso do Fique em Casa, ele é um discurso perfeito, mas cadê o poder público para manter essas pessoas em casa, manter essas pessoas seguras? Cadê o governo federal hoje, a gente vendo na CPI, que recusou, não respondeu e-mails da maior fabricante de vacinas do mundo? É você olhar e ver e falar assim, é realmente um genocídio. Nós não podemos estar aqui enquanto coletivo olhando tudo isso de fora. A gente tem que estar ali. A gente tem que levantar nosso braço e falar, estamos nessa luta juntos. Depois dessa fala impecável da Daphne, eu só poderia dizer algo que estivesse em harmonia. E acho que um ponto muito importante que a Daphne até coloca é que às vezes as pessoas não se sentirão representadas numa manifestação se você for com a camiseta do seu partido ou com a bandeira do seu partido, mas elas irão te ouvir se elas perceberem que vocês torcem pelo mesmo time. Justamente pelo alcance do futebol dentro do Brasil. Então, a gente tem um movimento de antipolítica muito grande, né? O ódio à política é muito grande. Eu não quero ouvir você porque você é deputado ou porque você posta que você vota em alguém, porque política é tudo corrupto e por aí vai. Mas eu assisto o jogo do meu time todos os domingos, ou quarta-feiras, ou terças-feiras, e por aí vai. Então, o futebol ela é uma boa porta de entrada para o diálogo em momentos de crise política e social. É onde você consegue, inclusive, chegar dentro das massas, porque boa parte dos partidos políticos e até dos coletivos dentro das academias e que são apenas puramente políticos, que não envolvem outras bandeiras, existe uma dificuldade muito grande de você chegar na grande massa, de você chegar na periferia e de você trazer assuntos e pautas que tangem a vida daquelas pessoas. E você entrar pelo futebol é não só você entrar pelo lazer, mas você entrar numa coisa que é intrínseca à vida daquela pessoa, que forma identidade, que forma comportamento, que forma tradição. Até brinquei aqui, eu não usava verde, isso está intrínseco. E hoje, perdão a todos os corintianos, mas eu estou de verde nesse momento. Mas o ponto isso acaba formando o caráter daquela pessoa. Então, se ela está assistindo a manifestação pela TV e ela vê a bandeira do Corinthians, pode ser que ela dê um pouco mais de credibilidade para aquela manifestação política do que ela daria antes. Porque partidos eu odeio, mas o meu Corinthians é a minha vida. Então, é um jeito da gente conversar com a população que não se interessa por política, mas se interessa pelo Corinthians e demonstrar que se interessar pelo Corinthians, ou pelo Santos, ou pelo Palmeiras, pelo São Paulo, pelo Botafogo, pelo Flamengo, também se interessar pelo social e pelo funcionamento político da sociedade. Muito, muito legal.
e na verdade era uma ideia que eu tinha na minha cabeça também, que desde 2013, principalmente, existe uma ojeriza assim, pelos partidos, e talvez não só isso, né? Às vezes, de 2013 para cá, passaram-se 8 anos. Talvez isso tenha diminuído um pouco ao longo do tempo, mas ainda assim, uma pessoa não se sente tão identificada inteiramente com o partido. Eu quero participar da política, vamos escolher os partidos. Tem 30 e poucos partidos, mas não é possível, tem 30 e poucos partidos, eu não me encaixo em nenhum. Eu acho que existe isso também. E usando os clubes, tendo de saída uma bandeira simpática, simpaticíssima, o seu clube de futebol, eu acho que isso facilita muito. E, enfim, foi só um parênteses, e eu queria perguntar o quanto a formação de coletivos de torcedores de um time ajuda a espalhar, estimular que outros façam o mesmo, que, assim, eu não sei dizer qual que foi o coletivo original que aí motivou a formação dos outros. Eu acho que até foi fora do Brasil que começaram esses tipos de organizações. Mas vocês acham que um puxa o outro, assim, formamos do Corinthians, aí do Palmeiras, aí do Botafogo, do Flamengo, torcidas do Nordeste também muito marcantes desse tipo de manifestação? Essa questão de ver aquela assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então a gente nunca sabe de onde surgiu, simplesmente quando você foi ver, estava lá. Eu vejo muito isso nas manifestações que eu participei, que você vê muito ativo, por exemplo, em São Paulo, o Coletivo Democracia Corintiana e o Por Comunas. E de outras torcidas, você acaba não vendo tanto. E eu tive um relato de um colega que ele falou assim, seria muito legal se a gente tivesse isso no São Paulo. Ele, São Paulino, doente. Ele falou assim, eu vou para a manifestação à paisana, eu não vou com bandeira nenhuma, não vou com a minha camisa de São Paulo, não vou. Só que se tivesse um coletivo do São Paulo, eu iria. Ele falou, eu iria de camisa, eu faria parte, porque é o que eu amo. Então, sim, você estar ali na manifestação e ver esses coletivos de alguns times faz com que pessoas de outro time pensem em criar um coletivo, às vezes faz até aquela reunião de, e aí, como que vocês começaram? Como que faz? Vamos ver aqui, vamos juntar no fulano, ciclano e beltrano, vamos fazer alguma coisa? A nossa participação enquanto torcedores de futebol, ela traz realmente as massas, ela puxa essas pessoas para mais perto, porque é algo que está ali no dia a dia. Você sabe que na quarta-feira vai ter futebol na TV Globo. Você vai jantar, depois você vai sentar ali no seu sofá e vai assistir o jogo do seu time, ou qualquer outro jogo que esteja passando. O futebol é a paixão do brasileiro, né? Então as pessoas já se condicionaram. Domingo, 4 horas da tarde, você ia ali almoçar vendo o seu futebol, zoando o seu amigo, fazendo tudo isso que está em volta do futebol. Então, quando entra na parte de manifestações, ações sociais e etc., você tem muito mais facilidade quando isso vai com o seu time. Os movimentos antifascistas, né, a gente tem os primeiros movimentos que se colocam dessa forma na Europa, né, muito por questões óbvias do surgimento do fascismo na Europa, né, na Segunda Guerra Mundial. Mas é exatamente como a Daphne disse, a gente não sabe delimitar quais foram as primeiras ou a primeiríssima torcida antifascista, mas a gente tem grandes coletivos tanto na Europa, principalmente na Itália, na Alemanha também, não é por menos, e aqui na América Latina, muito no Chile, na Argentina e no Uruguai também. E no Brasil não poderia ser diferente. É claro que a movimentação da democracia corintiana nos anos 80 é um grande marco para o surgimento ou para a força de coletivos que se colocam politicamente dentro do futebol, mas também é um fenômeno que a gente observa com muita força nos últimos 10 anos para fazer para deixar um grande espaço aí, né,
porque com muita relevância midiática e organização, a gente acaba vendo nos últimos 5 anos. Então, obviamente, inclusive pessoalmente falando enquanto pesquisadora, iniciei o meu interesse em pesquisar as torcidas antifascistas pela torcida do Palmeiras. E aí foi uma super dificuldade, porque eu teria que ir em jogos, eu teria que ter uma vivência ali dentro do Palmeiras que eu não sabia se eu iria conseguir. Mas é porque eu lembro que conversando com uma grande amiga de dentro da Palmeiras Antifascista, ela disse assim, existem lugares, existem points palmeirenses em São Paulo, e que você vai entrando por corredores e você ainda acha a foto do Mussolini. Então é justamente por uma herança que você pode ter, que ela é pontual, mas que se coloca enquanto fascista dentro daquele time, é hora de você se organizar para ser antifascista, né? Inclusive, no Palmeiras surgiu a anti-antifa. Então, da onde surge isso, né? Mas quer motivo maior para pessoas localizadas antifascistas terem força dentro de um coletivo, né? Então, eu acho que é isso que a Daphne colocou, de um torcedor são paulino, o quanto aquele time está relacionado com a política, né? A gente vê que o Corinthians e o São Paulo têm uma grande relevância, muito pelas suas origens, né? Até teve um jogo que o Corinthians e o Palmeiras fizeram dia 13 de outubro, me esqueci qual é o ano, mas justamente junto com o Partido Comunista para levantar fundos pro São Paulo, né? Onde está acontecendo essa relação e por aí vai. Mas eu acho que tem muito a ver, primeiro, com a história do time, o surgimento, e isso dá base para uma narrativa de criação de um coletivo antifascista, de um coletivo politicamente inserido no debate, e depois, quais os desdobramentos que a torcida atual oferece. A gente tem ameaças fascistas, a gente tem ameaças homofóbicas, machistas, e por aí vai. Como a gente usa a bandeira do time para combater isso dentro do time e depois na sociedade? Acho que é isso. 13 de outubro de 1945. Achei aqui. Perfeito. Eu ia chutar o 45, e eu também digo que eu só lembro que é 13 de outubro porque o meu aniversário é 14, e eu torci muito para ter sido no dia 14. Vai lá, Daphne. A Isa estava falando sobre essas coisas que acontecem na sociedade, como a gente tem que se posicionar enquanto antifascista, enquanto torcedores do campo progressista, e essa semana tivemos a grande pérola de Danilo Avelar sendo racista durante um jogo de CSGO. E no momento que isso aconteceu, já nós, enquanto coletivo, começamos a nos posicionar sobre isso e cobrar uma posição do clube, cobrar uma posição de como que isso ia acontecer, e aí a gente tem algumas questões, que é alguns conselheiros dizendo que não, isso daí foi num momento de jogo, foi num momento que ele estava ali descontraído, nananã, e aí entra aquela coisa, nós enquanto coletivo de democracia falamos, não, peraí, se isso não tivesse vazado, estava tudo bem? Tá tudo bem nós termos um jogador racista no nosso time? Não, isso daí tá errado. E várias outras situações que nós, enquanto coletivo, já chegamos e falamos assim, não, isso daqui tá errado. E aí, vocês não vão tomar um partido disso? Vocês não vão tomar uma posição? É um jogador. Teve também a questão do Jô jogando de chuteira verde, todo mundo falando, não, isso é mimimi, nananã, mas a gente entra na questão do tradicionalismo, entra na questão de que o Jô é um filho do terrão, então ele sabia que ele não podia estar ali com aquela chuteira verde, então cada coisa dessa que acontece, nós temos que nos posicionar, nós temos que cobrar da diretoria do clube, nós temos que cobrar dos nossos representantes políticos, então dos nossos vereadores, dos nossos deputados, senadores e por aí vai, temos que cobrar todas essas posições. Então, nós, enquanto do campo progressista, a gente chega e fala assim, não, peraí, a gente precisa se posicionar contra isso daqui tá errado, o que nós vamos fazer?
Ah, então a gente vai cobrar a diretoria do clube, a gente vai colocar isso nas redes sociais, vamos nos posicionar. E é isso que a gente faz hoje. Só sobre essa coisa do Avelar, né, Daphne, me chamou a atenção a nota que o Corinthians emitiu um pouco depois, querendo ver o contexto, né? Não tem contexto, cara. O cara foi racista, rescinde o contrato logo, e acho que a torcida mostrou nas redes sociais, acho que até os próprios coletivos, né, o quanto a força que eles têm, que fizeram com que o Corinthians rescindisse o contrato do Avelar. Antes até de fazer a pergunta para a Isa, Isa, você pontuou uma coisa legal de protestos de torcida. Eu me lembro de que no Chile, no ano passado, janeiro do ano passado, pouco antes da pandemia estourar, a gente teve protestos das torcidas de Universidade Católica e Colo-Colo no Chile. São duas torcidas que se odeiam. Elas no estádio gritaram contra o presidente Piñera. Além também, claro, né, a Isa também pontuou uma coisa que é muito importante. Muitas das vezes, as pessoas não se identificam com partidos políticos, mas se você vai protestar com a camisa do seu time, aí é outra coisa, você se identifica, né? Você consegue até encontrar uma identificação na pauta. Para encerrar, eu queria falar um assunto um pouco de psicologia também. Eu queria perguntar, Isa, primeiro para você, quero ouvir a Daphne depois, a participação das pessoas nos coletivos dá uma sensação de pertencimento. Eu queria entender um pouco melhor esse sentimento no seu estudo teórico e prático, e também a Daphne, toda a prática que ela já tem na democracia corintiana. Eu peço licença aos colegas e profissionais da psicologia e da psicanálise, mas que não é exatamente o meu campo, mas é uma leitura que eu realizei durante a minha pesquisa, da análise das massas, né, do Freud. E existe esse ponto de que quando a pessoa se sente, ela tem o pertencimento da massa, ela pensa e ela age segundo a massa. Isso foi utilizado em muitos estudos justamente para delimitar esse caráter ruim, muitas vezes, da massa. E aí, desse ponto que a gente levantou aqui rapidamente, do quanto torcidas organizadas, ou torcidas no geral, não necessariamente organizadas, cometem crimes ou algum tipo de destruição nos estádios e por aí vai, brigas, né, e etc. Só que essa questão do pertencimento, ela surge, e aí pegando o nosso objetivo da conversa, de uma forma boa dentro dos coletivos, que é você achar um pertencimento cada vez mais intrínseco, um pertencimento que tenha cada vez mais pontos de harmonia dentro da sua vivência e da vivência do outro. Porque muitas vezes nas torcidas organizadas, o fato de vocês serem corintianos, por exemplo, já é o suficiente para vocês levantarem todas as bandeiras, sejam ruins ou sejam boas. Mas a gente, justamente por esse ponto de que a política tem sido um tabu, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, justamente por corrupção, polarização e por aí vai, existem dificuldades para você levantar bandeiras, mesmo que vocês sejam corintianos, né? Que a gente tem vivências diferentes e por aí vai. Segundo o Freud, a gente tem uma consciência coletiva, né? Quando você está sozinho, você tem a sua consciência, o seu desejo, a sua raiva, e você vai fazer as coisas segundo a sua pessoa única, o seu indivíduo. Quando você pertence à massa e você realmente sente que você pertence à massa, a consciência é coletiva, quase que a inconsciência é coletiva também. Então, quando você age, quando você destrói alguma coisa, quando você comete alguma irregularidade, não é você que comete, é o todo. Isso só demonstra a força das massas.
Então, também eu observo e observei uma inteligência dentro dos coletivos de utilizar esse sentimento de pertencimento e de massa, por mais seja menor, né, dentro dos coletivos do que nas torcidas organizadas, mas de utilizar esse sentimento de pertencimento em favor das pautas progressistas, em favor das mudanças necessárias à esquerda, ou talvez nem à esquerda, mas que sejam benéficas ao próprio clube e para a sociedade. Quanto a essa sensação de pertencimento, eu posso falar por mim no dia 29 de maio. Eu saí de casa, seria o meu primeiro ato, então eu estava extremamente nervosa, eu estava a ponto de uma crise de ansiedade, e eu cheguei na estação Trianon MASP, tinha uma moça que foi atingida por uma pedra, sangrando, assim, eu tremia. Eu só fiquei tranquila quando eu encontrei o pessoal do CDC, eu falei assim, eu posso ficar com vocês? E eles falaram, claro. Só neste momento que eu me acalmei. Então, eu já tinha ficado alguns minutos com a galera de partidos, de juventude dos partidos, mas eu não sentia que eu pertencia àquilo. Porque foi até uma coisa que falamos anteriormente, de não estar em nenhum partido. Eu olho hoje para os espectros dos partidos e eu falo assim, ok, eu simpatizo com um ou outro, mas eu não me sinto pertencente, eu não acho que eu consiga me filiar. Mas eu olho pro coletivo e eu falo assim, ok, aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto, eu posso ser eu posso estar com a minha camisa do Corinthians, nós temos pautas em comum, então estamos todos aqui. Então eu pertenço, aqui tá quentinho, eu pertenço a esse meio. E sobre as torcidas organizadas, assim, eu me sinto muito segura quando eu estou em algum local que tem o pessoal das torcidas organizadas, seja qual for. No sábado passado, eu fui até o Parque São Jorge e eu falei assim, ok, eu vou estar tranquila, porque as organizadas estarão lá. Eu que já estive ali no meio, em jogos, em alguns atos que eles estavam, você vê que, por mais que tenha algumas pessoas que pratiquem crimes, que façam coisas que não vai de acordo com o que nós, enquanto sociedade, acreditamos, tem sempre aquele senso de proteção. Vamos proteger uns aos outros, se acontecer alguma coisa, se alguém mexer com essa mulher, vai todo mundo em cima, e aí você também, além dessa sensação de pertencimento, você se sente segura. Eu, enquanto mulher preta, eu olho para os coletivos e olho para a torcida organizada e eu consigo me ver. Como em alguns outros setores, por exemplo, dentro da Arena Corinthians, eu não me vejo. Não passa do teste do pescoço, que é aquela coisa de você olhar em volta e você procurar o seu semelhante. Mas na parte norte da Arena Corinthians, você olha em volta, você se vê. E isso é essa sensação de pertencimento, você se sente acolhido. Show. Daphne, você falou uma coisa muito importante, né, desse pertencimento e de como a higienização, né, dessa arena do Corinthians, você acaba não encontrando dos seus ali, né, só num determinado setor. Isso é realmente uma pena que essas novas arenas sejam assim, lugares tão higienistas. Bom, fechamos, hein? Chegamos ao fim da 4ª edição do podcast Chuteira Ativista. Nós aprendemos demais. Isa, Daphne, muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Eu quero perguntar se vocês têm alguma consideração final. Aqui eu não vou ficar igual o pessoal lá da CPI, viu? 15 segundos. Não, podem espanjar aí nas considerações finais. Bom, acho que posso começar, então. A gente ficou aqui nessa cordialidade, né, Daphne, de quem vai primeiro. Sim. Esperando. Gostaria de agradecer. Eu comentei com o Reni quando ele fez o primeiro contato, e atualmente eu tenho dedicado os meus estudos pessoais a, pasmem, né, relações internacionais e política internacional de países asiáticos.
mas a pesquisa da antropologia e da sociologia do futebol permeou toda a minha graduação e foi talvez a temática que eu mais tenha estudado na vida e que mais tenha tocado internamente as minhas questões pessoais, né? Por ser corintiana, por ter uma família loucamente corintiana. Isso mexe com as minhas raízes. Então, e como boa pesquisadora, a gente nunca deixa de pesquisar um objeto, né? Então, nesse momento em que eu, particularmente, mal vejo jogos justamente por não concordar com jogos acontecendo nesse momento, é muito gratificante poder conversar sobre essas questões que vão além das linhas do gramado. Então, é uma honra, muito obrigada. Eu também fico feliz de ter conhecido a Daphne, porque apesar de termos participado do mesmo coletivo, nós não nos conhecíamos, então é um prazer. Aproveito para deixar as minhas redes sociais, o meu Twitter e o meu Instagram são @jardimsalazar. E é isso, pessoal. Eu desejo boa sorte para o podcast, para ser penta, hexa, coisa que o Brasil ainda não é, e agradeço imensamente. É isso. Bom, gente, primeiramente eu queria agradecer o convite por conceder esse espaço para o coletivo, para a gente falar de todas essas questões sobre como os coletivos atuam, como a gente se comporta nesse momento tão difícil que estamos passando, falar sobre essas questões de militância, futebol, que é tudo tá tudo dentro do mesmo espectro, me fez muito feliz, eu queria agradecer demais, foi um prazer conhecê-los. Eu queria deixar as redes sociais do coletivo. No Instagram nós somos o CDC_Democracia_Corintiana. Já no Twitter somos o @CDC_Corinthians. Então sigam. Agora eu faço parte do grupo de trabalho de comunicação, então sempre vocês vão ver algumas artes minhas lá, uns banners dando alguns pitacos sobre algumas questões. E é isso, muito obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.